Vejamos. Eu não tive amigos, eu não tive família. A quem eu dedico esta obra? Ah, já sei. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Olá, meu povo e minha pova! E aí, tudo bem? Hoje nós vamos analisar a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu farei uma breve análise e aí nós faremos um breve resumo e tudo perfeito para que você passe no vestibular com segurança. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi uma obra escrita por Machado de Assis, o pai da literatura brasileira, o grande autor da literatura brasileira. Vamos conhecer um pouquinho sobre este autor? Machado de Assis, carioca, dramaturgo, contista, poeta, escritor de vários tipos de romances e jornalista. Além do mais, Machado de Assis está inserido em um momento da literatura chamado realismo. O que foi o realismo? O realismo foi uma reação ao romantismo lá no século XIX. Sem prolongar muito sobre o realismo, nós podemos inferir o que sobre este momento da literatura. O realismo segue correntes filosóficas e científicas que o romântico não gostava. O romântico ele era o idealizador, o realista não. O realista sabe que há algo errado na sociedade e ele utiliza a literatura como um meio eufêmico, como uma arma de combate para realizar suas denúncias sociais. A obra começa com uma dedicatória a um verme, como você viu no início do vídeo. Isso porque o nosso autor está morto. O autor, no caso, que é o Machado de Assis, não. Ele não estava morto quando ele escreveu a obra. Mas o personagem é o personagem narrador, como se fosse autor da obra. É o personagem Brás Cubas. Então, primeiro detalhe, ele não é um autor defunto, ele é um defunto autor. Ele se tornou primeiro um defunto, um cadáver, ele morreu, para depois do além ele retornar e contar sobre a sua história de vida. Vou apresentar alguns dos personagens, pelo menos aqueles que fazem maior importância na trama principal da história. Obviamente, Brás Cubas, egoísta, ele é egocêntrico e ele volta à vida para tentar mudar a imagem dele. Uma outra personagem muito importante para essa obra é a Marcela. Marcela vai ser o primeiro grande amor de Brás Cubas. Isso porque Marcela era uma prostituta de luxo. Teremos a Virgília é linda. A Virgília vai ser o primeiro grande amor de verdade de Brás Cubas. Além disso, teremos a Eugênia, uma menina por quem Brás vai se apaixonar, mas a gente vai entender um pouquinho sobre ela mais pra frente. Há também o Quincas Borba, personagem tão importante para a obra que Machado de Assis escreveu até um romance sobre ele, o romance Quincas Borba. Além disso, teremos outros personagens, como o Lobo Neves, a Inha Loló, a Dona Plasta, o Prudêncio, o Cotrim e por aí vai. Então, um breve detalhamento sobre a obra antes de fazer um pequeno resumo, mas um resumo bem pequeno mesmo sobre essa obra. Bom, nós temos um narrador personagem, ou seja, a obra é narrada em primeira pessoa. Sendo assim, nós temos uma visão unilateral da história. Por que unilateral? Temos a visão apenas do personagem Brás Cubas. Se o que ele está contando é verdade ou não, nós não podemos saber. Assim como na obra Dom Casmurro. Então, como eu disse, nós temos o personagem que ele é um defunto autor e não um autor defunto. O tempo na obra não é linear. Como assim? O tempo linear na obra é aquele clichê, início, meio e fim. No entanto, essa obra ela não começa do início, ela começa do fim. Sendo assim, a obra Brás Cubas, Machado de Assis quebra com esta obra a narrativa linear. Ele começa do fim, volta ao início para contar a sua história e ele vai avançando. No entanto, há digressões nessa obra. O que são digressões? São pausas para fazer algumas explicações que fogem daquela narrativa da história propriamente dita. Então, o Brás, ele conta a sua história, ele começa pelo fim, ele volta e ele começa a avançar. Ele para,
volta um pouquinho e explica. Avança, para, volta um pouquinho, explica. Avança, para, volta um pouquinho, explica, até chegar ao fim novamente. Isso acaba sendo uma narrativa circular. O leitor na obra, ele é incluso, ele está sempre sendo chamado para participar da obra. É como se o Brás Cubas, o personagem, ultrapassasse a barreira, quebrasse a quarta parede e conseguisse conversar com o leitor. Ou seja, nós temos uma obra com um caráter metalinguístico. É a obra falando dela mesma. Então, como eu disse, eu vou fazer um breve resumo, mas bem breve mesmo, senão o vídeo vai ficar muito extenso, e a ideia aqui é que a gente conheça os principais fatos da obra e não conhecer a obra no todo. Até porque nenhum vídeo, nenhuma aula, nenhum filme vai substituir a leitura integral dessa obra. Quais são os primeiros fatos que nós precisamos conhecer sobre essa obra? Brás Cubas. Ele está no seu leito de morte, então acaba morrendo. Ele volta do além para contar os fatos de sua vida, para tentar convencer o leitor que ele não foi um completo inútil enquanto estava vivo. Quais são esses fatos? Sua infância incorrigível, o caso que ele teve com a Marcela, a viagem ao exterior e os estudos na Europa, o romance adúltero que ele teve com Virgília, o encontro com Quincas Borba, o casamento frustrado que ele vai ter com a Nhã Loló, a criação do emplasto Brás Cubas e, finalmente, a sua morte. Chegamos ao fim, que seria o começo da obra. Brás Cubas, então, vai falar como ele era na infância. Ele vai dizer que ele era um moleque incorrigível, que ele fazia um monte de traquinagens, que ele aprontava demais, que ele usava o seu escravo Prudêncio como cavalinho. Ele vai falar das puxadas dos rabos de cavalo que ele dava nas mulheres, escondia os chapéus dos homens, matava a aula e tudo aquilo que uma criança demônio, como a própria mãe dele o chama, faria. Então ele vai pular na história, nós vamos pular na história aqui e vamos direto ao caso que ele teve com Marcela. A história vai continuar, ele vai fazer essas digressões, vai e vem, até chegar no ponto que ele tem um caso com Marcela. Ele vai dizer que Marcela o amou de verdade, mas que na verdade ele comprou o amor de Marcela através de joias, até que o pai dele, cansado dele gastar tanto dinheiro e não se importar com nada, nem estudar, nem trabalhar, fazer nada, vai decidir mandá-lo ao exterior para estudar, o que era muito comum no século XIX, encaminhar seus filhos para a Europa, principalmente a Portugal, para que fizesse, geralmente, direito lá em Coimbra. Lá em Portugal, ele vai, de fato, cursar direito. Direito, na época, era um direito junto de filosofia, era um curso um tanto diferente que nós temos hoje. Ele vai cursar, vai se formar, inclusive ele vai até indagar o como ele conseguiu se formar, afinal de contas, ele levou a vida, ele levou a carreira de estudos dele nas festas, nas orgias, até que então ele recebe, depois de formado, uma carta de sua mãe dizendo que ela estava muito doente e que era para ele retornar ao Brasil porque poderia ser os últimos momentos que ele teria com ela. Ele volta ao Brasil, tem um tempo com a sua mãe e ela morre. Nesse momento, é como se o personagem sofresse um tipo de epifania. Caiu a ficha dele e ele fala, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha vida. O que ele decide fazer? Trabalhar? Se casar? Nada disso. Ele decide estudar, logo agora que já tinha passado o tempo dele, mas tudo bem, melhor do que nada. Ele vai se dedicar à leitura. O pai dele e ele tem uma casa no campo, eles vão viver nessa casa, ele vai ler demais, vai se tornar uma pessoa muito culta, até porque a família dele e ele é muito rica. Até que então seu pai chega nele e fala, velho, o negócio é o seguinte, você vai se casar, você vai trabalhar e você vai ser alguém na vida. Do jeito que você tá vivendo, não dá. Aí ele pistola com aquela situação, vai dizer, tudo bem, mas ou eu me caso ou eu trabalho. Os dois não dá. No caso, o trabalho seria para que ele se tornasse um político. É compreensível isso, né? O pai dele vai dizer que tem um casamento arranjado, ele vai ficar desconfiado, mas vai até uma festa onde ele vai se encontrar com essa mulher que supostamente, na cabeça dele, seria uma mulher feia. Quando ele a encontra, a Virgília, ela é linda, maravilhosa, ele se apaixona por ela, mas aquele galinha, aquele safado que ele era, ele vai travar, ele não vai conseguir chegar nela e declarar tudo aquilo que ele tinha para declarar. Então, papo vai, papo vem, história vai. Quem acaba conquistando Virgília é Lobo Neves. Lobo Neves, que já era um político ali na época, só que muito mais velho. Frustrado com aquilo, o pai dele vai ficar muito triste, muito chateado e vai ficar pensando o tempo todo, poxa, um Cubas perdeu pro Lobo Neves. Não pode ser, um Cubas, meu Deus do céu, um Cubas perdeu pro Lobo Neves. Conformado com essa situação,
Então, ele certo dia caminhando através da sua vizinhança, ele vai até a casa de uma antiga vizinha sua, a Dona Eusébia. Dona Eusébia o reconhece. Brás, você cresceu, você tá um homem agora, entre, vamos tomar uma xícara de café. Ele topa e lá dentro da casa, de repente aparece uma mocinha. Essa mocinha é uma tal de Eugênia, a Dona Eugênia. Ele vai se encantar pela beleza de Eugênia, vai tratá-la como uma ninfa, uma menina muito novinha. Ela tem em torno de 16 a 17 anos e o Brás já é um tanto mais velho, tanto é que já está formado, já está há algum tempo de volta no Brasil. Os dois vão se conhecendo, a Dona Eusébia adoraria que o Brás ficasse com a Eugênia, mas o Brás ainda reluta, porque o Brás ainda vive na cabeça dele aquela vida de moleque, aquela vida de festas e farras. No entanto, ele vai se apaixonando cada vez mais e vai gostando bastante da Eugênia. Até que certo dia, os dois resolvem passear junto da Eusébia. Os dois caminhando, passeando, de repente percebe que a Eugênia mancou. E chega nela e fala, poxa, que dó, você machucou o pé, toma minha bengala emprestada, pode ir caminhar com ela. Ela olha pra ele e diz assim, não, é de nascença, eu sou coxa, coxa que seria manca. Ele olha, fica paralisado, coxa. E aquilo o incomoda demais. O fato dela ser manca o incomoda muito. Coxa, tão bela e coxa. Porque coxa se bela, porque bela se coxa. Esse acontecimento faz com que o Brás comece a afastar aos poucos de Eugênia, como se uma mulher manca fosse algum tipo de aberração, algum tipo de monstro. Afinal, o que poderia acontecer? No máximo, ela teria um outro apelido, tipo ponto e vírgula, ou deixa que eu chuto. Afinal, como será que ela engatinhava? De 3? A Virgília vai se casar com o Lobo Neves, o pai do Brás Cubas morre, ele briga com a sua irmã por conta da herança, trama vai, trama vem. Veja que o fato do pai morrer e os irmãos brigarem por conta de herança, isso mostra os problemas que existem de fato na nossa sociedade. Aí já vão aparecendo algumas denúncias sociais. Além de que, o outro fato de que Brás Cubas não quis se relacionar com uma mulher manca, o que a gente pode extrair dessa informação? Que, para a época, um homem rico jamais poderia aparecer ao lado de uma mulher que tivesse algum tipo de deficiência física. Um absurdo. Mas eram os costumes da burguesia da época, lá do século XIX. A história toda se passa no Rio de Janeiro e quando Virgília se casa com Lobo Neves, ela precisa se mudar com ele por conta da carreira política dele. Ele vai continuar sua vida pensando muito na Virgília e também pensando na Eugênia, mas a Eugênia já está decidido que não ficaria com ela. Virgília retorna e Brás acaba tendo um encontro com ela, os dois trocam olhares e os dois percebem que se querem. Finalmente, Brás começa a ter um relacionamento com Virgília, só que um relacionamento adúltero. Ela ainda é casada com Lobo Neves. Onde que os dois vão se encontrar? Vão se encontrar na casa de Dona Plácida, que é uma ex-funcionária da Virgília. Os dois vão tendo esse relacionamento, eles sabem que é errado, mas é a única oportunidade que o Brás tem de ser feliz com alguém. Muito bem. Ele vai ter um encontro em uma tarde qualquer com um mendigo que chega nele pedindo dinheiro. Ele entrega um pouco de dinheiro, dá essa esmola, ele agradece muito, acaba roubando um relógio de bolso do Brás Cubas e diz que o nome dele é Quincas Borba. Algum tempo mais tarde, o Quincas Borba vai reaparecer na história. Lobo Neves acaba convidando o Brás Cubas a ser seu secretário porque ele vai seguir a carreira política dele e vai tentar ser deputado lá pro Nordeste. Lobo Neves nem imagina que o Brás está tendo um caso com a Virgília. Ele vai desconfiar mais futuramente. Enquanto isso, Dona Plácida vai encobrindo esse relacionamento, até que o Lobo Neves começa a desconfiar de tantas idas da Virgília até a casa dela. Nesse processo, a Virgília acaba ficando grávida do Brás Cubas. O Lobo Neves, bobão, já muito velho, acredita que o filho é dele e não do Brás, obviamente. Lobo Neves vai morrer. Brás vê a chance dos dois ficarem juntos para frente. No entanto, Virgília sofre um aborto espontâneo, perde o filho e aí há um problema muito grande, porque o Brás, quando Virgília engravidou, foi nesse momento que ele pensou, poxa, agora eu tenho uma vida completa, eu vou ter um filho, eu tenho uma razão na minha vida, porque até então, para o Brás Cubas, não existia um porquê de estar vivo, mas como Virgília
perde o filho, o Brás começa a se afastar de Virgília. Ele é muito egoísta, ele pensa nele e não nos outros, e vai se afastando, até que os dois não têm mais muito relacionamento. Virgília já tem um filho mais velho. Bom, Brás já está com certa idade, acaba conhecendo uma menininha, da idade que Eugênia tinha, mas Brás agora já tem pra lá dos seus 40 anos e conhece essa Nhaloló. Ela é linda, ele gosta muito da Nhaloló, tem tudo pra dar certo, no entanto, ela tem febre amarela e morre. Aí ele se vê desesperado. Poxa, não deu certo meu casamento com a Virgília, não deu certo meu filho com a Virgília, não deu certo meus estudos, todo mundo morreu, eu briguei com a minha família e agora que eu achava que tudo ia dar certo, deu errado de novo. Até que o Quincas Borba volta para a vida dele e começa a aconselhar. O Quincas Borba se torna uma espécie de um filósofo, traz até uma sabedoria que o próprio Quincas criou, que seria a filosofia do humanitismo, que é assunto para uma outra análise. Eis que, junto com o Quincas Borba, o Brás decide que ele precisa fazer alguma coisa para ser lembrado, para que a vida dele não tenha sido em vão. E ele decide criar o emplasto Brás Cubas. O que seria um emplasto? O emplasto é um tipo de medicamento, uma espécie de um adesivo. Até hoje existem esses tipos de medicamentos. E para o Brás Cubas, esse emplasto seria o quê? Uma espécie de medicamento que curaria todas as mazelas, todos os males da humanidade, que deixaria todo mundo feliz, que curaria todas as outras doenças, que curaria todos os vícios, que seria um remédio contra, inclusive, a hipocondria. Imagine só, um remédio contra o remédio. Ele desenvolve uma fórmula, ele passa anos estudando, até que está tudo pronto e ele pode começar a fabricação desse medicamento. Ele, feliz, abre a janela de seu quarto para respirar. No entanto, vem um vento frio, um vento encanado, como ele chama. Ele, já fragilizado, acaba tendo pneumonia. E aí nós retornamos ao início da história, que é o seu leito de morte. No início da história, ele fala que tem apenas uma mulher ali perto dele, que está acompanhando seus últimos suspiros. Essa mulher é a Virgília, já velha e a única que esteve ao seu lado, mesmo ele tendo abandonado. Finalmente ele morre, mas ele disse que a estadia dele na Terra não foi tão em vão quanto parece. Porque veja bem, ele diz assim: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. E estes são os principais fatos da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. É claro, está longe de ter tudo que tem na história, está muito bem resumido, mas já é um início para que você não se perca quando você for ler. As obras realistas, elas são um pouco complexas, principalmente a parte do Machado de Assis, mas com esses fatos a gente já consegue apontar algumas características tanto do período realista quanto da própria obra. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu peço para vocês que se inscreva, dê um like, compartilhe com seus amigos e não deixe de dar aquele feedback tão especial que me motiva a gravar mais vídeo para vocês. Muito bem, beijo na alma, tchau!